Meus queridos, boa noite, tudo bem? Eu quero aproveitar esse vídeo para falar um pouco sobre a religião e a religiosidade dos religiosos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a verdadeira religião que Deus Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se corromper ou não se contaminar com o mundo. Quando nós quando nós examinamos este versículo, logo chega ao nosso entendimento de que o Senhor Jesus ele não fundou religião nenhuma. De que o Senhor Jesus, mesmo sendo ele o centro da nossa fé, ele não fundou qualquer denominação religiosa. Porém, é comum muitas pessoas hoje atrelar a sua salvação ou tentar subordinar a sua condição espiritual a você pertencer ou você fazer parte ou não de alguns grupos religiosos, alguns grupos praticantes de rituais, reuniões ou até mesmo o que eles chamam de cultos ao Senhor Jesus, que na realidade são verdadeiros cultos a personalidades, a pessoas, a indivíduos que nada tem a ver com aquele culto preconizado pela Bíblia Sagrada. Muitas pessoas têm até se comportado como sendo eles funcionários do Departamento de Salvação, querendo dizer que você só será salvo se você, por um acaso, pertencer a essa ou aquela denominação. A minha igreja é a certa, não é a minha que é a certa, a minha tem a porta estreita e a daquele irmão tem a porta larga. Porém, essas pessoas elas são desprovidas de humanidade, de compaixão, pois elas são incapazes de sentir a dor do outro, de sofrer com o outro, de se lamentar com o sofrimento do outro, de se compadecer pela angústia e pela luta dos outros. Quando a verdadeira religião não é pegar isso, Tiago, irmão terreno do Senhor Jesus, pastor da igreja, ele está dizendo aqui, olha, a verdadeira religião que Deus Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar da necessidade dos órfãos e das viúvas, ou cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. O que nós estamos vendo são igrejas funcionando como banco, como arrecadadoras de impostos. São pastores que tiram lã das suas ovelhas e o pior, eles cometem o crime de financiar, de usar as suas ovelhas para financiar os seus pecados. Chegando o último estágio da podridão da alma e do caráter que o ser humano pode chegar, que um líder ou pseudo-líder espiritual pode chegar. Que grau é esse? É quando ele se coloca na condição de usar as suas próprias ovelhas, as ovelhas do seu rebanho, para financiar os seus pecados. Isso é obra dos religiosos que zelam não pela verdadeira fé, não por deixar Cristo como sendo o centro da sua vida, mas por uma placa de uma determinada igreja, por uma doutrina criada por homens, porque eles se vislumbram
ao entrar em templos como templos de Salomão, como o templo da Adebrais, como os templos da Assembleia de Deus do Belém do Pará e tantos outros megas templos, quando a própria Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Sabe por quê? Porque você e eu, nós somos os verdadeiros templos de Deus. Nós não podemos ser religiosos. Nós não devemos cuidar da religião como nós vemos, uma religião limitada, uma religião que se limita a apenas 4 paredes de um templo feito por homens. Mas a verdadeira religião, que é praticar o amor, a caridade, que é amar os nossos inimigos, é abençoar aqueles que nos maldizem, é de estender as mãos para aqueles que nos perseguem. Esta religião independe de placa, independe de doutrinas feitas por homens, independe de qual grupo religioso você pertence. Sabe por quê? Porque essa é a verdadeira religião, essa é a religião que tem a chave da porta dos céus, é a religião que nos conduz ao sobrenatural de Deus. Esta é a religião que nos leva para perto de Deus, que usa como uma ponte entre o natural e o sobrenatural, é o que une o homem e o divino, é a porta, é o caminho que nos conduz até a presença do Criador. As outras não passam de religiosidade, que aplaudem atos dos religiosos cujos corações estão voltados para si mesmo, buscando holofote, buscando aplausos humanos, e que estão totalmente vazios de Deus. Deus abençoe a você.